Olá, sejam bem-vindos ao bate-papo sobre Web3 relacionado à metodologia do Token Engineering Academy. É uma metodologia internacional em escala global que já roda há algum tempo já no mercado do Web3. Antes de dar início no assunto, é interessante mencionar de forma rápida meu track record, para vocês entenderem por que eu aderi ao Token Engineering. Já participei de criação de alguns tokens, principalmente um que me deu destaque foi o FTCash, que fez chegar a 120 países, entre 11 aprovações em startups, de aceleração, incubação. Ano passado eu fiquei segundo colocado no hackathon do DeFi, curso do Lift. E eu percebi que muitos projetos tinham alguns gargalos, né, algumas lacunas, que não existia uma metodologia que eu tinha visto que gerava como posso dizer, um pilar principal no projeto. Na verdade, não um pilar, mas vários pilares de sustentabilidade no projeto. E pensando nisso, eu até comentei com a Ana, com a Vini, com o Walter, se não me engano, o André também estava, sobre o Token Engineering Academy, que tem o grupo Fundamentals, o curso Fundamentos, que em cima do Fundamentos tem vários grupos de estudos espalhados pelo mundo afora, que, claro, ele busca atender todos os módulos, mas para não ampliar, sendo que cada módulo é um conteúdo bem gigante e vasto de detalhes, eu posso estar me esquecendo de algum, ou até se estendendo demais no assunto, e não é esse o propósito, é só um bate-papo de início. Então, assim, primeiro eu vou fazer a visão geral, depois os conceitos do Token Engineering Academy, sistemas complexos que, quando a gente fala de tokenização, de projetos grandes, tem que ter essa visão de sistemas complexos para fazer, amarrar todas as pontas soltas no projeto. 4 seria, podemos antecipar todas as falhas, que seria como que a gente pode, não é prever de fato, mas começar a mapear possíveis falhas que vai ter futuramente no projeto. E aqui o quinto tópico seria como é que eu crio um sistema de coordenação sem ficar mandando em todo mundo, que é o princípio de comunidade, né, que é aquilo que muita gente acaba pensando, e eu ainda tenho alguns desses vícios, que é quando eu entro na comunidade eu tenho que ficar pedindo autorização e tal. Não é que é errado ou é certo, mas você seguindo o que foi feito pelos iniciadores da comunidade, você tem uma certa liberdade para você fazer uma progressão do seu serviço, de estudo, de networking dentro da comunidade. Então, como é que você cria um sistema que você não precisa ninguém ficar mandando no outro para ser feito? Claro, não tem parâmetros como se fosse um livro, ou como posso dizer, uma fórmula exata. Mas no tópico quinto eu vou acabar abordando de forma superficial, mas que vai dar uma amplitude legal para quem estiver vendo. E sexta é sobre os algoritmos que se encaixam. Existem muitas meta-heurísticas, que é um assunto muito legal que vai ser abordado, que eles acabam falando sobre questão de cardume de peixe, de como é que é feito os feromônios lá, que as formigas acabam indo atrás de alimentos. Agora, fazendo a abordagem sobre a visão geral, quando a gente fala do Token Engineering Academy e a gente começa a explorar essa flor de lótus, não sei bem se é uma flor de lótus, mas é próximo disso. A gente tem esses tópicos que são os sistemas criptoeconômicos, que têm seu embasamento dentro
do Tolkien Engineering Academy, que, se eu não estiver enganado, a Sherwin, que é a escritora do livro de capa roxa, do Tolkien Economy Web 3, é uma das principais pesquisadoras que desenvolveram esse Crypto Economic System, que fala sobre pesquisa operacional, sistema industrial, inteligência artificial e controle da teoria, ciência da computação e criptografia, decisão baseada em dados, né? Política, ciência, governança, filosofias, leis e éticas, estrutura financeira, teoria de jogos. Então, a gente vendo essa flor de lótus, só essa imagem aqui a gente já consegue fazer um webinar, um workshop, até um curso só sobre esses conceitos. Mas vendo-a de forma geral e como a gente pode ampliar os conhecimentos em cima do Tolkien Engineering, a gente já começa a entrar nos conceitos, que é assim: fundamentos dos sistemas criptos econômicos. Quando a gente pensa nessa questão de fundamentos do sistema criptoeconômicos, é que muitas das pessoas acham que é só criar um smart contract, e não é errada essa visão, só que ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque, por exemplo, quando você cria um token RC20 e você começa a iniciar uma comunidade, você começa a iniciar um projeto econômico, querendo ou não, ele é econômico, ou ele pode ser utilidade, ou ele pode ser security, mas ele tem um certo esforço, e nisso de incentivos e punições, querendo ou não, tem o token RC20 que ele é trocado por algum valor, e se ele tiver esse valor agregado, ele tem um sistema criptoeconômico. E pensando já nessa questão das engrenagens, que a gente começa a ver o token, mas não como só, eu vou criar um smart contract e vou fazer um pool de liquidez. Não, peraí. Eu vou pensar no comportamento das pessoas, como é que o projeto ele vai ser sustentável, como é que ele vai aguentar os ciclos de mercado sem o projeto ter uma falha estrutural, vou falar assim, que fica mais fácil de contextualizar. E nisso a gente começa também entrando na questão do loop de sustentabilidade do Web3. Por quê? O ciclo, muitas das pessoas também acabam montando o projeto e ele esquece de ver o início, meio e fim de um loop. Por quê? Vamos supor, eu, Thiago, compro a moeda, ou sei lá, eu faço um serviço para a comunidade Web3 Dev e ganho um token. Tá, eu tenho o token, o que eu vou fazer com o token? Beleza, eu vou fazer isso. Tá, vai gerar uma terceira pessoa que eu vou passar esse token para essa terceira pessoa? Tá, e essa terceira pessoa vai passar para uma quarta, uma quinta? Então, assim, quando a gente começa a pensar no loop de sustentabilidade, é isso que a gente tem que pensar, que são os ciclos. Será que o ciclo ele tem ele é reciclável? Não seria bem reciclável a palavra, mas ele consegue se manter? E se ele consegue se manter, a gente começa a ver a questão das redes, de como o capital de governança. Porque, por exemplo, vamos supor que quem tem esse token tem direito a voto, ou tem direito a algum acesso à comunidade, quem tiver esse token que foi ganhado lá no Fundamentos de Sistemas Econômicos, que está participando do loop, e agora ele tem acesso à governança. Como é que a gente vai conseguir fazer essa questão de governança, ela não ser monopolizada porque tem bastante token, e também não ser fragilizada porque tem pouco token, ou vice-versa? É que assim, quando a gente entra nesses campos, a gente acaba vendo vários cenários, e quando a gente entra no campo das ideias, igual o Thiago Rossi está presente aí, a gente gosta de brincar na questão do campo das ideias, ele fala bastante nisso. Por quê? Quando a gente começa a fazer um brainstorm, a gente começa a pensar, e a gente começa a ver a questão de governança, de loop e fundamentos
do sistema econômico, a gente fica numa área cinzenta, que muitas das vezes, nessa área cinzenta, a gente acaba ficando perdido, tá? E agora, como é que eu faço para sair dessa área cinzenta? Eu já tenho uma base conceitual, ali inicial, entre o sistema econômico, do looping, de governança, tá, legal. E agora, como é que eu replico isso em grande escala? Como é que eu faço o projeto ele não ser centralizado em algumas pessoas, que precisam dessas pessoas para rodar, e ele se torne sustentável, e aí a comunidade que se mantenha? Aí a gente começa a pensar em métodos de engenharia de grande escala, e também na questão de ética. Para quê? Para não ter claro que não é que não vai ter, mas é para tentar inibir a questão de fraude, sabe? Ou até de mau comportamento, ou de uso, malefícios da comunidade também, do projeto. Então a gente também tem essa questão da ética do Web3. E aqui a gente entra num assunto que é interessante. Eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês, mas é interessante e também ele é provocativo. O passado não prevê o futuro. Porque muita gente, eu falo isso em escala global, o projeto A fez isso e eu vou seguir o que o projeto A fez. Mas a maioria das vezes não é o mesmo gabarito, não é a mesma realidade. O mesmo problema ele não se resolve com a mesma solução do projeto que você está estudando. O que você pode fazer? Você pode pegar uma base de conhecimento, e aí com engenharia, com loop, com fundamentos criptoeconômicos, governança, você já começa a descrever e começa a mapear o que seriam as conexões e que são mais significativos dos componentes que vão fazer sentido para a sua rede. Aí a gente está falando de conexões, isso já começa a ligar os pontos. Até o Steve Jobs, nos últimos discursos dele em Stanford, gosto muito dele, toda vez que eu tenho oportunidade eu falo dele, que é da questão de ligar os pontos, é que a gente não percebe na nossa vida, mas quando a gente começa a olhar e começa a ligar os pontos e fazer sentido as coisas, a gente começa a entender que passado ele serve como uma base de conhecimento, só que ele não serve como uma régua para a gente, vamos fazer assim porque vai dar certo. Pode dar certo? Pode, mas é uma probabilidade muito pequena de dar certo. E quando a gente chega nesse grau já de conexões, aqui vem a cereja do bolo na minha concepção, que o Thiago Rossi que me apresentou. Eu tinha estudado pouco, mas eu comecei a ter uma visão mais amigável e comecei a gostar também do assunto sobre sistemas complexos. Que aqui teve uma época, lá em 2021, 2022, que eu comecei a ver as camadas do projeto. Que hoje em DeFi a gente fala a questão das layers, né? Mas quando a gente começa a ver isso numa visão mais macro e baseada em sistemas complexos, igual tem essa imagem dos sistemas complexos, a gente começa a ter um entendimento que precisa de um mapeamento, que não vai ser fácil, por isso que o nome é sistema complexo, que vai ter que fazer sentido, usando parâmetros, usando fórmulas, usando conceitos que para muitos não é tão fácil, mas que faz sentido. Isso que essa visão no projeto ela não fica exposta, isso fica nos bastidores. Então o que eu quero dizer com isso? Esse conceito de sistema complexo e muitos desses do token engineering é para quem está construindo. Essas visões elas não vão ficar expostas para quem só quer usufruir da comunidade até chegar o momento de maturidade, de talvez ser builder, né? E aí fazer a construção. Então, a gente falando do sistema complexo, a gente consegue entender que quando a gente vai montar uma blockchain, ou um token, ou um projeto de derivações de tokens, eu ia falar de NFT, mas aí a gente vai entrar em vários tipos de tokens. Para não falar de todos,
a gente começa a entrar nas derivações de tokens, a gente começa a fazer essa leitura dos sistemas complexos e replicar nos nossos projetos de tokenizações. Que aí tem um debate bem legal. Na verdade, eu não sei se a gente gravou, né, Rossi? Mas que eu e o Rossi conversava muito ano passado e também tem debates no canal do Token Engineering Academy também, deles falando, tem livros também falando, que é não linear e caótico. Por que não linear e caótico? Quando a gente fala de projetos e essa visão de não ser linear, por quê? Quando você começa um projeto, tem os iniciadores. Os iniciadores, na maioria das vezes, são 5, 10. Não é um grupo de pessoas grandes, igual a comunidade, igual a Web3 Dev, que passa de 5 mil devs. Não, ela não segue esse conceito. Só que, a partir do momento que ela vai escalando, ela vai crescendo, ela se torna caótico para ter um entendimento para aquelas pessoas que estão iniciando na comunidade ou no projeto. E aí é aquilo. O projeto ele tem momentos que ele centraliza, tem momentos que descentraliza, mas não no sentido de monopolizar em uma pessoa. Não. Eu estou falando no sentido de vamos iniciar um novo projeto dentro da comunidade, vamos pegar um squad de 5 pessoas e vamos focar em construir a base desse projeto, desse token. Beleza, construímos, tá, vamos fazer um chamamento público e vamos abrir. E aí vira questão caótica, porque ali vai ter vai ter bastante ideias, vai ter 1 milhão de ideias, vai ter uma enxurrada de ideias, de conversas, de pessoas querendo ajudar. E ali a gente começa a ver que o sistema ele tem o seu ciclo, porque a hora que começa a filtrar de novo, que a gente formalizou o que era para fazer, por exemplo, squad de produto, que é o que eu pretendo mais para frente fazer. Vamos juntar 20 pessoas, legal. No começo começa 5 pessoas, 10, 15, 20. Lá na frente tem 50 pessoas querendo entrar. Peraí, vamos fechar. Vamos ajustar o projeto para 50. Ou vamos fazendo em paralelo. Depende muito da maturidade das pessoas que estão participando. Porque eu não vejo problema de ter pessoas entrando e participando, mas tem que ter maturidade de quem está participando e tem de quem está entrando também. Por quê? Porque tem que ter visto os materiais do projeto para fazer sentido. E aí, a gente, finalizando, até me estendi um pouquinho, peço desculpa, da questão do não linear e caótico, mas quando a gente vai pensar um token, a gente tem que pensar um token ou um projeto relacionado ao blockchain, Web3, a gente tem que pensar de baixo para cima, não de cima para baixo. Por exemplo, como é que a gente vai fazer a questão de usabilidade, a questão, como é que a gente vai impactar as pessoas, como é que a gente vai fazer, dar o poder de usabilidade para as pessoas, que começa a hierarquia, de fato, ela é o inverso da hierarquia tradicional, que vem de CEO, vem de CEO, vem dos diretores, dos gerentes, que na minha visão não é errado, só que por um tempo até estruturar. Só que o ideal mesmo é começar de baixo, que é a delegação, a distribuição de tarefas, trazer a comunidade para si, de trazer a comunidade para participar, deixar ela se tornar ownership, gerar aquela questão de love makers, que tem um termo, né, que eles gostam de startup, para a comunidade, para as pessoas fazerem parte do processo. E aí a gente entra no último tópico desse slide, que é comportamento dinâmico e estratégico. Que aí a gente começa a organizar o token, a DAO, o projeto que você esteja fazendo, que esteja aplicado o Token Engineer. Porque quando a gente começa a ter o comportamento dinâmico, a gente começa a ser produtivo. E aí, quando a gente aplica uma estratégia, a gente começa a ter uma visão de curto, e médio e longo prazo do projeto, que a gente começa a construir o tal do roadmap, a gente começa a construir um roteiro e a gente começa a construir a vida perene do projeto. E aqui é
é um dos artigos que me deixou, não o artigo em si, mas é uma parte do artigo. O Rossi ele vai saber qual artigo que é, se não me engano, no módulo 1 do Fundamentos. Que eles batem muito nessa tecla de podemos antecipar todas as falhas, que ali vem na questão do colapso da ponte de Tacoma-Narrows. Que o que acontece? Essa ponte, os construtores eles não identificaram a questão de ressonância da ponte, que seria essa parte aqui. Então o que acontece? Conforme o vento foi aumentando de forma lateral, foi aumentando a ressonância da ponte, e ela foi aumentando essa escala, isso aqui, ela se rompeu e se desfez a ponte. Então, voltando para a questão da visão mais de engenharia, a visão macro, quando a gente vê um projeto que o projeto ele não aguenta essas ressonâncias, que seria o que é essa ressonância? O inverno cripto, uma grande demanda de especulação de traders, ou um impacto no mercado, ou geopolítico também, porque dependendo da pessoa, ela foca muito numa cultura, num país, numa região, e aquela cultura, ele não está preparado, o projeto não está preparado para aguentar essas ressonâncias, que essas oscilações, que a gente tem que pensar que vai ter as pessoas, igual eu falei anteriormente, que vai entrar no projeto, vai ser holder do projeto, e no momento que ela achar adequado, que ela enjoou, ela vai querer ou se desfazer, ou repassar para alguém o token. E eu não estou falando token security só. Também o security serve, mas eu estou falando de utility e outros derivados, que é repassar, entendeu? Aí pode entrar na questão do mercado secundário, de terceira camada, quarta, quinta e vai embora. Mas o projeto ele aguentar essa questão da ressonância, que é a questão, agora voltando para a ponte para finalizar, que quando uma ponte ela sofre vento lateral, horizontal e vertical, ela tem que aguentar esse tranco. Por quê? Porque vai que tem carro na ponte. No vídeo que eu coloquei aqui na fonte, tem um carro que estava na ponte e, se eu não me engano, ele caiu no rio quando a ponte desfez. Mas imagina, tá passando vários carros, vários caminhões. Claro, isso aqui a gente está aplicando a metodologia de engenharia, nesse caso do colapso da ponte. Mas se a gente for olhar para os projetos que envolvem tokens, e a gente pode olhar em vários cenários. Ter token fugível, que aí a gente entra na grande demanda de projetos security, utility, de autoridade, e vai embora. Tem um monte. Se o projeto ele aguenta essa ressonância, sabe? E como que eu crio um sistema de coordenação sem ficar mandando em todo mundo? Aqui vem um sistema, na verdade entra numa área bem sensível e frágil, que a gente tem que olhar com cautela, que seria o designer de mecanismos, que é a gente fazer todo o desenho ali de como que vai ser o sistema do token e também da sua rede, da sua comunidade, dado todos os meus jogadores de agentes racionais e auto-interessados, que aí vem a questão da comunidade, que eu disse, a questão do objetivo, qual que é o objetivo que o token ele tende a solucionar na comunidade, resolvendo aquele problema que a comunidade tem. Aí esses são os lados bons, né? Quando a gente consegue responder essas perguntas e consegue adentrar e fazer um bom trabalho em cima desses tópicos do lado bom, a gente consegue fazer um projeto que seja perene, que vai ser sustentável ao longo do tempo. Agora, quando a gente olha para o lado ruim, que é lento, difícil, que a comunidade ela tenta adquirir o token, ela tenta fazer parte da comunidade, ela tenta gerar network, ela tenta engajar e não consegue, repleto de pressupostos, se querer ser, ou seria o tal dos pressupostos que está no slide. Quando a gente pensa, eu suponho que eu vou usar isso aqui para um token esportivo, só que aí eu vou usar só para forma de pagamento. E aí eu limito só para forma de pagamento e restringo
a questão da capacidade criativa da comunidade, de gerar novas oportunidades para aquele token. E também surgir novas ideias, novos conceitos, trazer novas pessoas que possam trazer novas propostas. Porque quando a gente limita, a comunidade ela tem um teto que é a comunidade, o projeto, o token. Quando ela atinge esse token, ela tem um prazo de extinção. Porque a cada 2 anos a comunidade e projetos, atualizações de mercado, eles vêm metade do halving do Bitcoin mais ou menos ali, é quando o mercado começa a atender uma troca. E quando você coloca um pressuposto no seu token, você tem 2 anos de sobrevivência. Não é o prazo máximo, mas é um prazo estimado que o seu projeto ele tende a crescer, e se você não quebrar essas crenças limitantes do projeto, de vieses, de vícios também de origem, você não vai conseguir crescer nesse quesito. E também a questão que a vida não tem todas as respostas. Você vai iniciar um projeto, você pode estar pensando, eu tenho todas as respostas do meu token agora, eu estou bem, esse projeto vai crescer. Não. Você respondeu uma das perguntas, sabe? O seu projeto ele conseguiu responder uma das perguntas, enquanto você vai ver em dimensão macro, porque quando você está olhando na micro, você consegue responder 1, 2, 3, 5, 20 perguntas. Agora, quando você amplia em macro, começa a surgir problemas em escala global, escala nacional, escala estadual. Ali você começa a ver que você não tem todas as respostas, porque você tem que se enquadrar em vários cenários para vocês terem essas respostas. Prometo que está acabando, pessoal. Quais são os algoritmos? Quais algoritmos são adequados? Desculpa. Existe muita meta-heurísticas, né, que são algoritmos evolutivos, que ele vem tendo otimização, que a gente falando da questão da colônia de formigas, o anti-colony, essa teoria é interessante quando a gente pensa em projetos tokenizados, né, no sentido de que a formiga ela emite um feromônio que, através desse feromônio, as outras formigas vão na mesma direção através daquele alimento. Agora, o que acontece? Quando não há esse feromônio, que a gente pode até não aplicar rigidamente, mas a gente pode pensar no sentido de cada formiga ir para um lado, em vez de todas as formigas se unirem e realizar uma tarefa. E aí essa questão da otimização é legal pela questão dos grafos, que quando a gente pensa nos grafos são os nós da rede. Quando cada squad fica mais fácil no entendimento, mas vamos supor, um grupo de pessoas vai resolver um nó, que seria um grafo, resolve uma demanda. Beleza, a gente resolveu esse problema, esse grafo, tá, mas tem mais outros. E assim vai se delegando, que é o que eu falei anteriormente, só que direcionado. E então a comunidade ela consegue essa otimização, ela consegue ter uma produção maior e a comunidade também consegue solidificar mais os projetos e mais a base de conhecimento da comunidade em si. Também tem a questão da otimização de enxame de partículas, isso aqui é legal também, que é quando você vê bastante pássaros andando na mesma direção, ou um cardume de peixe, que quando você imita o comportamento social, também estudado na IA, por exemplo, quando a gente vê uma comunidade igual a Web3 Dev, que ela tem 5.000 devs estão tendo a sua transição, muitos para algumas carreiras específicas, que seria das suas áreas, também na questão de Web3, também na questão de fazer seus smart contracts, seus projetos, desenvolver a sua capacidade de entendimento e também profissional na questão de Web3. Então, quando a gente, pensando nessa questão de otimização da colônia de formigas e também da enxame de partículas, quando se junta a comunidade da Web3 Dev, em prol, por exemplo, vamos estudar sobre o token de NEAR, junta 10 pessoas no começo, junta 20 pessoas
na segunda semana 30 pessoas, na quarta. E assim a gente vai escalando. Quando a gente vai ver, a gente tem um cardume de peixe. Só que o que acontece? O cardume, ele se ajuda em todas as questões, tanto difíceis quanto fáceis. Por exemplo, pessoal, eu tô com dificuldade aqui na questão do cardume mesmo lá de peixe. A gente pensando nessa questão, é mais fácil da comunidade se ajudar. Então a gente tira aquela visão centralizadora e aqui a gente já começa a ter uma visão descentralizadora, mais de comunidade em si. E aqui nesse slide a gente vê a questão da evolução das pessoas, né, da população. Primeiro a gente começa com a evolução da população, a questão fitness e calculate. Aqui a gente tem a maturidade e aqui a gente tem a mutação. Vou trazer essa realidade para o Web3. Aqui as pessoas estão começando, aqui elas conseguem entender a dimensão ali, os graus, as recompensas de estar nesse mundo, né, de estar participando ali. E ali a gente começa, essas pessoas começam a ter maturidade. Isso aqui também pode ser aplicado dentro da comunidade, projetos, na construção de sistemas. E aí depois tem a mutação que volta para fazer o ciclo, que volta o ciclo de evolução. Claro, essa é uma interpretação minha e eu estou tentando ser simples, porque dá para fazer uma interpretação mais ampliada, dá para fazer mais ampla, só que vai levar mais tempo. E quando a gente vai estudar o Fundamentals, através do grupo de estudos, a gente tem os tópicos que são vistos durante os estudos do Token Engineering. São: primeiro módulo, a introdução à engenharia de tokens; segundo módulo, processo de engenharia de tokens, fase de descoberta; módulo 3, o processo de engenharia de token, fase de design; módulo 4, processo de engenharia de tokens, fase de implementação; a quinta, a introdução à governança para engenheiros de tokens. E aí surgiu agora há pouco tempo a reputação baseada em NFTs Web3, que foi implementada há alguns meses atrás na questão da plataforma de curso do Token Engineering. Aqui vocês conseguem, essa aqui seria a plataforma do curso do Fundamentals. Aqui vocês veem, vocês têm que fazer a inscrição de cada módulo, mas aqui tem o módulo 1, módulo 2, 3, o 4, o 5º e o NFT. E aí quando você finaliza, você passa na prova, você ganha um POAP desse redondinho aqui, te validando que você tem a certificação do Token Engineering baseado naquele módulo, que ela vale por 1 ano. Então daqui a 1 ano vocês têm que fazer essa prova de novo para ter a certificação ativa. E aqui vem os momentos de agradecimentos. Primeiro eu queria agradecer ao Thiago Rossi por ter me gerado a oportunidade de ter conhecido o Token Engineering Academy. No começo eu fiquei pensando, que loucura é essa? Será que um dia eu vou conseguir entender? Será que um dia eu vou conseguir colocar isso em prática? Porque é bem complexo quando você não tem alguém te ajudando no entendimento. Mas a partir do momento que você participa do grupo de estudo, você começa a participar da comunidade, você começa a entender, as coisas começam a fazer sentido. Também queria agradecer a Ângela, foi bem solícita e compreensiva, me motivou, né, gerando motivação para a questão desse bate-papo sobre o Token Engineering para a comunidade Web3 Dev. Deu uma travadinha, mas espera aí, só um segundinho, já vai destravar. Obrigado, Deus. Obrigado, Estrela de Lindon. Forte abraço para você, obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? Já tem mais músicas bonitas, até às 7. Isso acontece nas melhores famílias. Tá, o próximo slide, eu queria agradecer o André também por ter me ajudado nessa questão. Eu estou bem atarefado na questão de faculdade, me organizando agora, puxando novas frentes, tanto aqui no Web3 Dev, no Preço das Coisas,
também a Movidal, que o Ross também está me ajudando. Então eu estou puxando algumas fretes de serviço relacionado a Web3 e eu acabo me apertando não no sentido de limitação de tempo, mas talvez passar batido algum detalhe, alguma melhoria. E o André me ajudou bastante nessa questão do slide, de organização e tudo. Eu queria agradecer o André também por isso. O André também está aqui com a gente no grupo de história, está aqui no papo aqui sobre o Token Engineering Academy. E aqui fica aberta a perguntas, a debates, pessoal, o que vocês acharam também. Pessoal? Muito boa e que tá de parabéns. Tô aprendendo, Ross. Tô perdendo um pouco de vergonha, estudando mais a fundo o Token Engineering. Se quiser complementar, Ross, eu faço batido alguma coisa. Não, tá de boa. Não sei de nada. É porque, pessoal, eu tentei ser mais simples agora no início, porque passou batido. Deixa eu voltar lá. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho de novo, não sei se eu tô compartilhando, para convidar vocês para irem no grupo de estudo do Thiago Rossi, dentro do Discord do Token Engineering Academy, enquanto a gente não realiza o treinamento do Token Engineering Academy para fazer o grupo de estudo dentro do Web3 Dev, que provavelmente também o Thiago Rossi vai participar com a gente. Participar do grupo do Thiago, ó, que eu acabei esquecendo. Eu fiquei muito grato na questão de ali na parte de agradecimento, eu acabei esquecendo. Se vocês apertarem aqui na questão dessa fonte aqui, vocês vão cair no Notion, que é do grupo de estudo além de mercados de estados, que o Rossi, ele é o host e ele puxa lá dentro do canal do Discord do Token Engineering Academy. E aqui está o canal direto do Token Engineering Academy, para vocês quiserem ter o conhecimento da comunidade global, conhecer mais e verem outros grupos de estudo, outras metodologias que são vistas lá dentro. Aqui o grupo de estudo do Token Engineering Fundamentos vai cair direto no Notion, mas vocês vão conseguirem que na verdade o Discord está aqui, agora que eu lembrei, aquele ali é do Notion, do Fundamentos, para vocês verem todos os grupos de estudos. Mas aqui vocês vão conseguir entrar direto no Discord atual do Token Engineering Academy. Então se vocês apertarem aqui nesse link, vocês vão cair direto lá no Discord do Token Engineering Academy. E aqui vocês vão ter todos esses textos estão com essa barrinha embaixo, eles estão com um link. Então se vocês clicarem, vocês vão ver a fonte desse slide, vocês vão conseguir ter uma base de pesquisa mais extensa. Até coloquei as fontes para depois, se vocês quiserem saber mais, né? Aí vocês podem ver o slide que vai ser fornecido para a comunidade como forma de estudo e base de conhecimento. Vocês podem ver com mais calma depois. É isso, pessoal. Não sei se vocês querem conversar, trocar uma ideia sobre, ou se a gente encerra. Fica a critério de vocês. Parabéns aí, Thiago, muito bom. Obrigado. Pra ouvir aí? Oi? Tudo pra ouvir certinho? Eu tô com o fone Sim. zoado. Não, tranquilo. Calma. Queria perguntar sobre, além de dar os parabéns, cara, a questão de algum projeto na prática, assim, hoje em dia, e a gente possa usar como
uma referência, né, em questão a Ethereum, seja o próprio Bitcoin, essas duas principais, né? Fora esses, ou se tem algo a pontuar nesses projetos também. E sobre esse material, eu gostei bastante dos conhecimentos que você abordou, como a gente consegue acessar, Thiago? Legal, eu vou ver com o André. André, depois você pode depois abrir o áudio e ver, na verdade, passar para eles qual que vai ser aonde que vocês vão achar, onde que vocês vão anexar, desculpa, onde que vocês vão anexar esse slide, mas eu criei para a comunidade mesmo. Então a ideia é passar ele para vocês mesmos, esse slide. Até por isso que eu coloquei as fontes. Tá, eles só vão ver, eu só preciso ver com o André aonde que vai ficar um lugar legal, mais acessível. Aí vocês vão ter o acesso ao slide sim. Rossi, você que tem mais base de conhecimento por mais tempo, a Gitcoin ela é feita com a base de conhecimento do Token Engineer Academy? Não, ele vem um pouco antes, né? Mas você consegue ver uns projetos tipo do próprio Common Stack e do token da própria comunidade do Token Engineering também. Eles lançaram um token o ano passado, se não me engano, 2022, acho que foi 2022, que eles estão utilizando. E eu preciso ver aqui quais estão usando. A Block Science, acho que vale mencionar também, Thiago. Verdade, verdade. Porque eles, na verdade, eles prestam consultoria. Vou colocar no chat aqui. Boa. Eu já vou compartilhar a tela aqui. Porque acho que vale a pena dar uma olhada, porque eles são tipo, a galera que iniciou essa disciplina, tanto não sei se vocês conhecem o Ocean Protocol, que é quem começou foi eu esqueci o nome dele. Trevor ou Michael? O Trevor. E o Michael também, eles estavam juntos, foi quem começou, mas e aí depois hoje eles estão mais como conselheiros, né, desses projetos, mas e o Michael, o Zargan, ele continua trabalhando no Block Science, ele é um dos cabeças lá, e o que eles fazem basicamente é usar a metodologia Token Engineering para dar consultoria para projetos que estão construindo projetos no Web3, né? Eu não sei agora de cabeça quais são os projetos que ele já prestaram consultoria, mas tem diversos parceiros lá no site deles, que vocês podem ver. Eu tô vendo. Se quiser compartilhar a tela, Thiago, você mostra para eles aí também. Aqui, ó. Tá aparecendo aí, pessoal, que só tô com uma tela. Aí tem horas que fica difícil. Mas é esse aqui, Rossi? É, né? Seria esse, né? E tem o próprio CAD, né, Thiago? Isso, aqui. Tá aqui, mudo ó. aí, né? Thiago, você tá mudo, Cavazinho. Ah, eu tô aqui falando faz uma hora e nada. Não, eu perguntei se é esse mesmo que tá compartilhando a tela. Deixa eu ver. É, porque tem o CAD aqui no canto, né? Isso. São a galera que criou o CAD, que é uma biblioteca do Python para ser utilizada para fazer algumas modelagens. Mas e o GM Digital, acho que lá embaixo vai ter os parceiros, né? Aqui, ó. Aqui, ó, Token Engineer. Tem uns projetinhos grandes já, cara. Tem uns projetinhos grandes. Olha eles.
aproveitando, o Trevor, ele aplicou, ele é formado em engenharia civil, se eu não me engano, o Ross pode complementar se eu estiver falando alguma asneira. E tem todo esse material também que a gente vem conversando, tem no YouTube do Tolkien Engineering Academy também. Aí numa das palestras do Trevor, ele mostra os livros que ele usa como referência, né, na construção do Tolkien Engineering Academy. Design Patterns, eu sempre me atrapalho na pronúncia. E outros livros de basamento na questão de designer de sistemas para fazer essa construção de tokens, sabe? Não é algo raso, é algo bem imerso, sabe? Bem complexo, dependendo da profundidade que você entra. Aí tem o CAD, tem mais outros parceiros também, né? O Tolkien Engineering Academy, né, Rossi? Tem a Consensus, tem a Criptoplaza. Aqui, ó. Tá. Aqui é o link do curso, mas mostra os parceiros também. Aqui, ó, os parceiros do Tolkien Engineering Academy também. Machination, Cryptoplaza, ENS, Gnosis, Near, Bitcoin, Optimus, Ocean. E por aí vai, pessoal. Tem mais dúvida? Até pra gente não se estender, mas não ficar tão cansativo. Então eu acho que é isso, né, pessoal? Eu queria agradecer a comunidade Web3Dev pelo espaço. Em breve eu estarei puxando o movimento, ainda tem que alinhar com a comunidade, mas relacionado a produto, que é uma das especializações que eu tô tendo. E mais pra frente a gente vai ter webinar com o Thiago Rossi. Hoje ele ficou mais quietinho, mas no webinar vai falar mais, ele vai participar mais, que seria um conteúdo mais aprofundado, que vai ser a porta de entrada para a gente participar do grupo do Fundamentals que ele puxa em português, do Tolkien Engineering Academy lá do Discord. Também vai ter a frente que eu vou estar puxando na questão do Machination, que é você criar teorias gamificadas, que aí você vai poder criar sistemas criptoeconômicos e colocar o sistema para rodar, como se fosse num vídeo, num loop, alguma coisa do tipo. E em cima disso você vai conseguir ver o fluxo econômico rodando em tempo real e aonde que está seus gargalos, né? Onde que você tem que melhorar, onde que está as fragilidades. Também a gente vai puxar uma frente sobre o Tokenomics Hub, né? Sobre o material do Tokenomics Hub, sobre o Tokenomics, que eles têm uma plataforma bem interessante deles, que você pode montar o Tokenomics no seu projeto. Mas claro, é interessante a gente fazer o levantamento de projetos, já alguns que eles já têm, outros que a gente vai fazer também através de grupo de estudos, que eu vou estar alinhando com a Ana, com os meninos, né, com o André, com o Vini Black e com os demais, para verificar a questão de data, hora, como é que vai ser. E se rolar, a gente vai estar falando mais sobre essa visão de produto, não só do engineer, que o Thiago Rossi vai puxar, que ele tem mais base de conhecimento, mais experiência. Acho que é 3 anos, né, Rossi, que você tem de Token Engineer, né? 3 ou 4, não lembro agora de cabeça. E aí, em cima disso, a gente consegue destrinchar algumas partes dos produtos.
Quando a gente for participar dos grupos de estudo de Solist, Rust e outros, que são mais relacionados à programação, a programação vai fazer um sentido bem maior, bem mais imenso na hora de construir um smart contract. Mas é isso, pessoal, eu já falei muito. Espero não ter sido tão chato o assunto, por ser tão complexo, mas infelizmente, quando a gente entra nessa questão de engenharia, tem que ter uma certa cautela na explicação dos assuntos. Mas obrigado, pessoal. Obrigado por ter participado. Obrigado pelo seu tempo, né? Segunda-feira, participar nesse horário. Até justificando, daqui a pouco eu tenho faculdade, até por isso a gente fez nesse horário. Em uns 20 minutos eu estou indo para a faculdade. E é isso, pessoal. Qualquer coisa eu estou no canal da comunidade, no coworking, ou em alguma reunião dos Scred, e a gente se encontra pela comunidade. A comunidade é fora. Obrigado, pessoal.